Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar começando a ler o capítulo 5 de João, mais um milagre de Jesus, um milagre muito especial de alguém que sofria há 38 anos amargurosamente. Capítulo 5 de João, portanto, versículo 1 ao versículo 9, diz o texto seguinte: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Muito bem, estamos diante de nós com um milagre de Jesus, alguém que se importava com as pessoas, aleluia. No entanto, daquela multidão, Jesus falou e curou um homem. Este homem, central para essa história que nós estamos lendo, 38 anos, era enfermo, incapacitado, com certeza a sua mobilidade era o problema, porque ele precisava de ajuda para ser levado de onde o colocavam, porque por 38 anos o levavam àquele poço, né? Esperando o mover das águas, e diariamente levavam e traziam, e esperando o dia que o anjo ali movesse aquelas águas e, enfim, ele pudesse ter alguma chance. Mas o fato é que nem esperança mais ele tinha, porque, como seu problema era de mobilidade, nenhum homem lhe ajudava. Os mais espertos, aqueles que podiam, com certeza seriam os primeiros a entrarem. Mas um dia na vida deste homem aconteceu que ele viveu nos tempos que Jesus esteve nesta terra. E Jesus, estando ali neste momento, diz o texto bíblico, que olhou para ele e sabia o tempo que aquele homem estava carregando aquela necessidade, mas lhe perguntou: você quer ficar são? E esta é uma pergunta de sim ou não como resposta. Você quer ficar são? A resposta seria sim, claro. Ou não, que não é óbvio, ninguém não diria que eu não quero ficar são, né? Isso seria muito raro, e principalmente se ele não quisesse, ele não estaria aceitando ser carregado para estar naquele lugar onde havia a remota esperança de cura. Amém? Mas a resposta daquele homem não foi sim. Uma vida sofrida, muitos anos, que parece que a esperança foi totalmente embora, e a gente pode se relacionar com esta realidade. É muito tempo, irmãos. Há coisas da nossa vida que, quando é tempo demais, às vezes a gente não até pergunta para que mais, né? E este foi o caso. Mas aquele homem que lhe perguntou: você quer ficar são? E eu posso imaginar que essa não é também uma pergunta normal. Naquele lugar era o que todo mundo queria. Por que este homem que anda, que é normal, vem aqui e me pergunta: quereis ficar são? Mas o fato é que, depois de perguntar aquilo, aquele homem desabafou da sua realidade, do seu problema. E ele disse: o meu problema, Jesus, é que eu não tenho ninguém que me ajude. A verdade que nós aprendemos dessa história é que, quando Jesus está diante de nós, nós não precisamos de mais ninguém. Ele só aprendeu isso na prática porque, depois que ele disse: olha, Jesus, o problema é que eu não tenho ninguém que me ajude, e contou a história para Jesus, quando eu tento me arrastar e até chegar lá, já chegou alguém e entrou e ganhou a bênção dele, ganhou a cura dele, e eu fiquei mais uma vez na mão. Então eu não tenho ninguém que me ajude para correr comigo, né? E eu ganhar a minha cura.
E depois de ouvir estas palavras, Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia. E ele ficou curado na mesma hora. E este é um ensinamento para nós quando é Jesus que está diante de nós. Quando é Jesus que nos pergunta: queres ficar são? Aleluia. Nós não precisamos da ajuda do homem, mas a resposta do homem ao mesmo tempo mostra uma característica natural nossa de seres humanos, que é que nós muitas vezes enxergamos e às vezes nos cegamos ao poder de Deus e enxergamos a ajuda do homem. Em que sentido? Muitas vezes nós confiamos na oração do pastor, na oração ou na revelação de um profeta, na mão do milagreiro, ou qualquer que seja a atuação de um homem. Vai ser naquela reunião, vai ser naquela igreja. Alguém diz: olha, está tendo essa reunião, esta campanha ou aquela pessoa. E a nossa confiança muitas vezes está sendo levada ao homem. Nessa história nós aprendemos uma realidade que é comum ao ser humano, mas não correta. Porque, afinal de contas, quem movia as águas era um anjo de Deus. Alguém que Deus mandava. Os anjos são mensageiros, são servos, num certo sentido, obreiros, daquilo que Deus manda. Servem, obedecem a Deus. Quando Deus mandava, o anjo vinha, agitava a água e ali havia. Portanto, tudo que é de cura, tudo que é extraordinário na nossa vida, provém de alguém que mande, aleluia. E quando é de Deus, então, nós devemos somente a Ele. E ali estava o Filho de Deus, ali estava Jesus. E ora, até ali eu podia desculpar mais a Ele do que a nós. Porque naquele tempo a situação era diferente da que nós vivemos hoje. No dia que Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que Deus mesmo ali abria a possibilidade de que nós tivéssemos acesso direto a Ele por Cristo Jesus. E a verdade é que hoje nós temos acesso ao Pai por Cristo e podemos requerer, pedir, clamar, tanto o perdão como milagres. Claro que Ele faz como quer, quando quer e se quiser. Mas nós temos acesso, e se temos acesso, nós não precisamos do homem. Se Deus quiser usar o homem, ou seja, quando nós estamos na nossa igreja, porque Deus não precisa de lugar especial para obrar. Aleluia! Do mesmo jeito que ele obrou num tanque onde aparecia o anjo, podia deixar o anjo, então para que aparecer lá? Não, ele apareceu lá. Ele apareceu lá, mas apareceu também num caminho, glória a Deus, caminhando quando um cego o encontrou num caminho, no meio do caminho, no meio da cidade. Nada especial. Não importa o lugar, o que importa é se Deus, se o Cristo, se Jesus, aleluia, está ali para fazer, porque quem faz milagre é Jesus. Há manipulações do mal. Os magos do Egito fizeram aparições, movimentos e coisas. Deus mandava Moisés fazer algo e eles faziam igual, por muitas vezes. Mas não mantém até o fim. O mundo do ocultismo, da magia e do mal, com certeza você já ouviu alguma história, não sei qual é o seu relacionamento ou conhecimento em relação a isso, opera. Mas nós não estamos falando nem queremos nada que vem do maligno, até porque o que ele faz é engano. É engano e é para enganar. Mas o que Deus faz é para libertar, é para abençoar, é prova do seu amor, aleluia. E os milagres provam quem ele é, porque afinal de contas este homem ficou são, mas um dia veio a falecer, talvez por outra enfermidade. Mas nunca na sua vida será igual do que o dia que ele conheceu Cristo, aleluia, o Jesus, que obrou um milagre na sua vida. Glória a Deus. Então Jesus faz para que nós o reconheçamos, para que nós possamos aceitá-lo e crer nele. Glória a Deus, é um tema central do Evangelho de João. Quando Jesus está diante de nós, nós não precisamos de homem algum. Que o nosso coração, nós que estamos escutando esta palavra hoje, em nenhum momento sejamos tentados por homem algum. Se Deus usa o homem, ainda assim a glória é de Deus. E cuide daqueles que usurpam,
roubam a glória de Deus. Venha, etc. Porque aqui, não. Ninguém pode manipular a Deus. Se há manipulação, me parece que está vindo de outro lugar. Eu falei conosco aqui, para trazer-nos a lembrança que há possibilidade de manifestações, não só manipulações, mas manifestações do outro lado, que não vem da origem de Deus. Existe isso. No entanto, nós não estamos atrás de nada que não provenha de Deus, que provenha do mal, que o sangue de Jesus nos cubra. Nós conhecemos o Cristo vivo e ressurreto, aleluia. Glória a Deus. E nós queremos dele a bênção. Se ele tem para nós, é dele que nós queremos, mas quando ele está diante de nós, e ele está, aleluia, ele está, ele nos conhece, vamos rogar a ele e esperar dele. E ele não precisa de super-homem para operar. Ele pode fazer isso sem você estar com ninguém, na sua casa, na sua oração. Se ele quiser, ele pode usar na sua igreja, o pastor, um evangelista, alguém, um culto. Você vai saber, você vai sentir, aleluia. Você vai buscar como sempre buscou, glória a Deus. Mas não busquemos os homens, porque eles não podem nada. Eles não ajudaram a este homem, glória a Jesus, e não podem nos ajudar hoje, mesmo se quisessem. Nós que somos, vamos dizer agora do lado dos obreiros, somos chamados a orar, a interceder, e vamos fazê-lo, mas quem opera o milagre não está em nossas mãos. Só Jesus pode fazer. E algumas vezes Jesus nos diz, olha, vou operar, ore porque vou operar. Outras vezes ele não faz. Nós estamos como missionários ou como crentes, tão somente obedecendo. Você, necessitando do milagre, está pedindo mais uma vez. E nós estamos obedecendo. E aprove a Deus naquele dia fazer. Aleluia. Estamos somente em obediência, em dependência de Deus. A fé é simples, irmãos. Mas ela não dá a glória de Deus a homem algum. Portanto, que jamais a nossa dependência esteja em homem algum, mas naquele cujo poder, sim, pode nos dar graça, milagres, transformação, e já nos tem dado, pela graça do Senhor, a salvação que nos garante a vida eterna com Ele para sempre. Amém.